Vamos falar de Pioneer antes do Pro Tour, né? Pro Tour que acontece na sexta-feira agora. E vai ser no Pioneer e a gente não tem um grande evento do Pioneer faz um tempinho, né? O último foi o Pro Tour que o Raid Duke ganhou, então muita coisa mudou no formato. Ainda que Izete seja uma grande aposta para esse Pro Tour. O que a gente pode falar sobre o Pioneer? Primeiro, tem dois decks que estão muito bons no formato. Tem um terceiro que está um pouquinho abaixo. E eles são o Izete Fênix e o UW Control. São os grandes decks desse formato, né? A coqueluche entre os jovens está sendo o Izete Fênix. Vamos até abrir aqui uma lista para vocês. Então, né, Ledger, o Picklock e a Fênix. E aí tem algumas coisas que estão variando bastante. Mas o Fênix está sendo o principal deck, né? O deck mais popular do formato. E enquanto que o outro deck, que é meio que, né, a gente chama de Fan Police, né, o deck que impede decks de fazerem coisas, é o Azorius Control. Deixa eu ver se eu acho uma lista da hora de Azorius Control aqui pra gente. Tem essa do Bastard. Azorius Control aqui do Pelezinho. Porque é o deck... o Pelezinho não tá usando Lockdown, então foi péssimo que eu vou pegar como exemplo essa lista. Aqui, o Mako Insalce tá mais dentro da normalidade. Mas normalmente usa listas diferentes. Mas aqui, ó, com Lockdown, com Yorion, Teferi e tal. Então esse é o deck que é o Fan Police, né? A gente chama de Fan Police, o deck normalmente impede outros decks de saírem do controle do formato. Então, pô, o Lockdown tá muito bem colocado no formato, então você pega a Boros Convoke, você pega a Malha. Dependendo da lista do Rakdos, você vai pegar o Rakdos também. É um deck que usa muito bem Rest in Peace, então ele vai atrapalhar a vida do Fênix. É um deck que usa Farewell, que é uma carta que reseta muito bem. No More Lies é uma carta muito boa. Usa Hallowed Moonlight, que é uma carta que pega o Amalia muito bem. Pode complicar o Boros muito bem. O Fênix também, então é uma carta muito bem posicionada. O W, ele é o deck de cartas bem posicionadas. Então, pô, o formato não lida bem com o Planeswalker, Teferi. Hallowed Moonlight pega todos esses decks que eu falei. No More Lies, o efeito de exilar é relevante contra o Fênix, contra o Amalia também. Temporário Lockdown, pega muita coisa. Então é o Fan Police do formato, é o que impede que coisas bizarras aconteçam. E o Fênix é um deck, né, o deck mais jogado na maioria dos torneios. A gente tem 3 challenges e um NRG Series para falar sobre. E o Fênix é muito bom. É um deck que está muito bem posicionado para isso. Inclusive, comentar uma coisa dessa lista aqui. Quando o Fênix começa a jogar com isso, a Shioki está muito focado na Mirror. Tá? Porque a Shioki é muito bom na Mirror. Porque assim, você simila. Então você tenta jogar suas Fênix pro seu cemitério, alimentar o cemitério para fazer as coisas e exila o oponente. E você pode ficar fazendo isso muito. Então é um indício de que tá tendo muita Mirror. E por aí vai. Cruise corre o risco de jogar no Vasco? Eu gostaria, mas eu não acho que vai ter ban nenhum no Pioneer. Eu acho o Cruise muito errado, eu acho o Delve uma mecânica muito errada. Eu tenho um tweet antigo, né, que eu falo que assim, o Inota, algo do Monogreen, Lotus e as coisas com Delve deviam ser banidas. Já levei 2. Mais 2 pra ser banido. Mas eu não acho que vai acontecer agora. GW Anjos fazendo top 8. Acho muito difícil porque GW Anjos tem uma bet muito miserável contra o W Control. Como eu disse, a Fan Police é foda. É muito complicado. Mas o Fênix é esse deck muito importante. Pra quem não entende por que o Fênix dá tão bem, a partir do lançamento de Truque de Mãos, o Fênix pode fazer uma coisa extremamente importante para a velocidade dele, que é voltar Fênix no turno 3. Tá? Então, no turno 2 ele consegue jogar coisa pro cemitério, e no turno 3, ou às vezes você faz Ledger na 2, aí na 3 faz um monte de spell, descarta e e voltar. E aí, quantas Fênix você voltar muito cedo, é mais pressão no oponente, o oponente tendo que interagir, não podendo desenvolver o próprio jogo. E aí é aquele abraço. Então, pô, mandei uma Fênix pro cemitério. Turno 3, volta uma Fênix. O oponente, matei. Beleza, o oponente não desenvolveu nesse turno. Vai, desirei. Vou fazer de novo. E aí você fica nessa pressão.
E aí cruise pra o oponente não poder trocar recurso com você, porque tem que lembrar, voltar Fênix muitas vezes é basicamente comprar cartas. Então é reciclar carta, reciclar carta, reciclar carta. Você fica com o mesmo tanto de recurso e o oponente está comendo recurso. E o Fênix tá num estado muito bom para fazer isso, e isso é uma vantagem muito, muito real. Clock é uma carta fantástica também e tal, mas é isso que explica. O Fênix é um deck que troca recursos muito bem. Tanto que é por isso que ele suplantou o Rakdos. O Rakdos Midrange é um deck que, assim que a gente teve o desban de Cóptero, explodiu junto com o Int. Então o deck tava uma máquina, e aí o formato foi se arrumando. O W Control Lockdown se tornou uma carta boa contra Rakdos. O Fênix é bom contra Rakdos também, porque ele lida bem com Int, ele lida bem com Cóptero. Então o Rakdos foi virar esse... Vamos lá, o One-on-One é o básico do formato. Os outros dois decks suplantam ele. Ainda é um ótimo deck. Com certeza vai ter gente boa jogando de Rakdos. A galera vai sentar, vai falar, ó, vou jogar de Rakdos, sentou contra o Fênix, falou, ó, eu vou aprender a ganhar essa match. Sentou contra o W. Tanto que faz um tempo que os caras de Rakdos começaram a parar de jogar com Int, de Cóptero, para ficar mais card advantage e ser pior de interagir, assim, ganhar as matches. Mas isso explica um pouquinho do básico do formato. Mas é claro que a gente tem outros decks. O Ramudak ganhou de heróico, né? Um deck que ele joga muito bem. Eu não acho que o deck está tão bom, mas ele joga muito bem. Fugitivo Codebreaker. Essa carta é muito boa, gente. Papo reto, essa carta é muito boa. Ele tá usando o Case ainda, provavelmente como quarto showdown. Também é bem bacana. Mas o Boros não tá tão bom, não, viu? É mais Ramudak Feelings. Deck que corre por fora e é muito bom também. O Lotus. O Lotus é muito bom. O Lotus, o Minguti deu uma definição que eu gosto muito, que é assim, o Lotus é igual ao amuleto no Modern. É um deck que tá sempre lá, é um deck difícil de jogar com, é um deck difícil de jogar contra e sempre vai fazendo resultado. Tá? Então é um deck pra ficar de olho. Ainda tinha aqui, ó, Arquido de Charme, pra você buscar o Lotus e tal. O deck tá ficando muito consistente. Pode ser uma das surpresas. O Lotus é muito bom contra a Fênix. É muito bom no sentido assim, a match é quase bye. É muito fácil, o Fênix não interage no game 1, aí no game 2 que ele tem que fazer alguma coisa. E o Fênix, quando vê esta fofura aqui, chamada Dragon Lord Dromoka, chora sangue. Então assim, é uma ótima chamada. Tipo, Fênix tá muito bom? Bora de Lotus. O Lotus não é ruim contra o W Control também e tal. Então pode ser o deck que quebra esse Pro Tour. Sacrifice corre bem por fora, não, as principais matches que estão aparecendo aqui, tipo Fênix e o W, não são matches boas. O Boros Convoke melhorou muito, tendo mais Trabens, ele estava muito mal, mas é um deck que não é bom contra o W Control. Lockdown é um card Magic. Spirits, vulgo Renf. Não é que o deck está bom ou ruim, Renf, basicamente é isso. Ver se esse Rakdos está jogando com a lista mais medíocre. Não, tá jogando com Int e com Bunkbuster. Fez um misto sem Cóptero e tal. Cóptero realmente não tá num momento bom. Teve um Ramp aqui, que normalmente é... O Ramp virou um deck muito mais all-in hoje em dia, com o Arquidruid Charm também para buscar Nictus. Esse foi um dos challenges, então, challenge 64. Falei no outro vídeo, né? O que é esse 64? Quer dizer que ele premiava até top 64. Tem 64, 32 e 96 no modo. Quando a gente vê esse número aí, só esse aqui foi 32, que daí é esperado menos jogadores. O Dimir Control é um deck meio embaixo, assim, é um deck bem tier 2, assim. Deck de Narset, Days Undoing e tal. Narset é uma carta muito chata pro Fênix. A gente tem o Amália. O Amália, pra mim, ele é um deck que... Ele tem uma característica legal, que é um deck que ainda precisa ser explorado, né? Com perdão do trocadilho. Tem coisas que dá pra fazer. E aí, Diegão? Valeu, meu querido. O W com ou sem Yorion? Eu prefiro com Yorion. Resetar o seu jogo é muito bom. E contra Convoke você consegue resetar o seu Lockdown. Seu Lockdown pega a ficha, aí você libera o Lockdown e pega de novo. Eu prefiro com Yorion. Mas o... Diminuir um deck um pouco abaixo. Mas então, sobre o Amália, ele é um deck que dá pra trabalhar mais coisa. É um deck que eu consigo ver um time de Pro Tour sentando e falando, vamos jogar bem com esse deck, vamos trabalhar esses slots, vamos ver quanto Return to the Ranks a gente quer.
e esses detalhezinhos aí. Nifty Light voltou muito a jogar depois do último Showcase Pioneer. Inclusive, ele é um dos motivos do Rakdos ter caído. É um deck que ganhou muita coisa mesmo. Deixa eu abrir ele aqui. Então, vamos ver se essa lista... O que tá usando? Esse Krenko aqui é novidade pra mim. Mas é pra ganhar de Lotus. Eu não sei se precisa jogar de main deck, mas tudo bem. Deixa eu ver se ele tá jogando com as paradas legais de side. Então tá, tinha uma galera jogando com a Spell BG nova, né? Que você pode ficar exilando coisas do cemitério e aí você destrói até artefato, encantamento, Planeswalker criatura. Galera jogando com No More Lies também. Deixa eu ver se essa lista tem. Tem No More Lies. Isso daqui estavam jogando também. Tava jogando com a spellzinha de uma mana que você tutora também. O nível é um deck muito tunável, né? Você consegue deixar ele pro ambiente que você espera. E é uma força. É um deck tier 2, mas é bom. Humanos tá bem baixa. Estou vendo o que mais que a gente pode falar. Criatividade, tem muita gente tentando criatividade. Eu não gosto muito nesse ambiente, com muito W control. A match contra o W control é assim, o game 1 é muito difícil, depois fica de boa. A match contra a Fênix é boa, ainda mais com criatividade, porque daí você vai tentar combar em cima de token de artefato. Aí as outras matches variam um pouquinho mais. E aí, Banoff? Sim, LC é legal também. LC é legal no Bring to Light. É realmente bacana. O Charlie de 64, o Ramudá ganhou de novo. O Matheus, o F34 de Fênix. Eu gosto muito da lista do Matheus. Jacqueline Drake de side, Young Pyromancer e tal. Torch, uma carta que eu gosto bastante. Sigam o Matheus, tá? O Matheus é muito foda. Esse Zetin Soul é um deck que tá aparecendo bastante. Eu considero Tier 2 também, não gosto muito dele. O deck realmente é muito ruim contra Lockdown. Mas tem Blast, uma boa carta. A galera tentando Burn, eu não gosto muito. Os rápidos mid da vida. Matheus é o grande representante do Fênix do Brasil? No mundo, assim, ele é um cara que joga muito bem. E aqui a gente teve o NRG Series. E foi em Chicago. Então, no lugar do Pro Tour. Então, muita gente que estava jogando aqui vai jogar no Pro Tour, incluindo o Menguchi e o Charalampus Kikidis, conhecido como Mogged também. Então, assim, os caras não vão ter medo de... O Max também, o Will Kruger, todos esses caras vão jogar o Pro Tour. E os caras normalmente não seguram a mão, não. Vão com o que eles acham bom. O Xangodá também. Então, o Xangodá treina junto com o Menguchi. Então, provavelmente eles estão o pé em cima do... Porque o que acontece? Eles jogaram no fim de semana. Segunda-feira é quando você entrega a lista do Pro Tour. Então, não é como se a galera vai copiar agora e tal. Sei que já foi. Mas o Xangodá treina com o Menguchi. Então, pelo jeito, eles estão no Lotus. Aí as listas de Fênix... Não lembro se o Mogged estava com algo muito diferente. Tá com uma Brazen Borrow de main. Ele treina com... O Mogged é grego, né? E ele treina com outro grego, o Daniel Kaikos, que gosta muito de jogar com essa Brazen Borrow de main pra... Enfim. Muito boa a jogada. Tá, vamos falar um pouco de ambiente. O Thiago perguntou ali, pô, você acha que o Fênix corre risco de ban? Não. Eu acho que o ambiente vai subir em cima do Fênix. E eu não acho que o Fênix segura o ambiente subir em cima dele. Então o Lotus aparecer muito. Como eu falei, o W ele é um... O W. Ele é um fan police, né? Então ele é um deck que... Ele caça outros decks do formato, usando balas de prata. Então pra mim, assim, Fênix e o W são os melhores decks. Talvez eu possa colocar Lotus junto. Um pouquinho abaixo eu coloco o Hack dos Mid, eu coloco o Amalia... aí abaixo eu coloco Nive, Convoke, Izete Artefatos. Aí eu coloco outros decks desse tipo, assim. Eu espero um ambiente com muito Izete e muito W. Talvez Lotus seja o terceiro deck mais jogado. Porque desde sempre Lotus é uma match ruim pro Fênix. Então muita gente pode ir nessa call. O W tá bom porque os águas estão embaixo? Não, o W tá bom porque ele tem peças que quebram todo mundo. O W ganhou muita coisa.
Então agora ele joga com muito counter de 2 manas, então ele é mais rápido anulando. Lockdown é uma carta muito boa. Teferi tá muito bom porque não tem tanta resposta pra Planeswalker. Farewell é uma carta boa. Ele tá bom porque as cartas dele estão bem posicionadas, né? O auge do W foi muito parecido com Lockdown era uma boa carta. E agora ele tá ganhando mais carta, ele tá começando a se tornar um bom deck no geral. Mas ele ainda é muito carregado pela questão de que ele é um bom deck usando balas de prata. Ele é um bom deck de Rest in Peace, ele é um bom deck de Lockdown, ele é um bom deck de No More Lies. É muito mais isso. Quais são as matches ruins do W do Lotus? Cara, o W tradicionalmente perde pro Rakdos, porque o Rakdos é um deck de valor. Então é uma match muito complicada pra ele. E lembrando que assim, quando ele tem vantagem, não são vantagens gigantescas. E isso faz com que ele perca jogos que ele não devia perder. Tipo Boros Convoke. Tipo a Malha. O Lotus, normalmente, ele é ruim se você é muito rápido. Então, Boros Convoke é um pesadelo pro Lotus. Mas tá embaixo, isso também explica a coisa. O Fênix Tier 1 é provavelmente um dos melhores decks, se não o melhor deck do formato. mas é muito isso, assim, tipo, o jeito, a prateleira que eu vejo do formato. Colocaria, então, Fênix, o W e Lotus. Abaixo, Rakdos, Amália. Acho que eu posso colocar o Convoke aqui. E aí o resto vem abaixo, na minha opinião. Então é isso que eu espero pro Pro Tour. Assim, eu espero essa primeira prateleira indo muito bem, mas a segunda prateleira pode dar uns sustos na galera. Decks como Espíritos, como Heróico, estão muito mais ligados aos jogadores, né? O Renf e o Ramudar, respectivamente, do que necessariamente aos decks, na minha opinião. Então, não espero muito deles. Mas o Boros Convoke pode aparecer, que nem eu falei, ele é um bom deck contra Lotus. Ele é um deck, querendo ou não, que ele pode explodir qualquer um. É a grande força dele. Então, essa match é ruim, sim, mas eu faço elefante na 2 e na 3 eu tô matando o meu oponente. Então a vida pode ser um pouco mais simples nesse sentido. Então essa foi a nossa análise pré-Pro Tour do Pai.